Faculdade e cidade. A faculdade é Uniron e a cidade é daqui mesmo. Ah, tá. Entendi. Eu me formei lá. Uniron é boa. Já foi Era melhor, mas é boa. boa. É, Por isso eu não estou mais lá. mas bem-vindo, bem-vindo. Você vai ter bastante crescimento, vai ver. Abner fazendo raiva como sempre, né? Abner está na rede. Olha que abuso. Pelo menos não é na piscina. O que mais, pessoal? Como é que está aí a nossa audiência simulada? Professor David presente. Não, chegou atrasado, levou falta. Quem mais? Ei, não me dê falta não, por favor. Cheguei. Larissa. Larissa, qual é o seu grupo aí para audiência simulada? É o da Tainá. E vocês já pensaram no caso? Como é que tá? Já estamos conversando. E aí, o que vai ser? Conta para nós, estou curioso. É eu, a Fernanda, o Marlon e a Tainá. E aí, o que vocês vão fazer? Não sabemos dizer ainda. Ah, entendi. Então tá bom. Mas estamos conversando, tá decidindo. Olha aí, a Abner também está sem grupo. Abner, dá uma conversada com o Daniel Victor. Ele também está sem grupo. De repente, vocês podem montar um grupo ou entrar em algum grupo específico. David William, vulgo atrasado. Já montou o seu grupo, meu filho? O que vocês vão fazer? Boa tarde, professor. Já montamos sim, já. E aí, qual é o BO dessa vez? Então, a gente ainda está reformulando ainda, porque a gente não conseguiu encontrar por enquanto, né? Não conseguimos encontrar um caso que se amoldasse digamos, ao que o grupo quer trabalhar. Então, a gente talvez reformule e implemente algumas coisas de diferente. Uhum. Vocês sabem que vocês podem criar o caso, né? Que não tem que ser um caso verídico, né? Sim, professor. Tá, beleza. Então, show, pessoal. Estou dando essa conversada aí porque, né, hoje é dia 1º de setembro. Esse mês nós temos que apresentar já esse trabalho, se eu não me engano, no dia 15, né? Então, daqui 2 semanas. E, em seguida, já é a nossa prova. Então, a gente tem aula hoje, semana que vem. No caso, a audiência eu pedi só para me mandar o link, né? Não vai precisar apresentar em sala. Então, a gente tem ainda mais 2 aulas antes da prova. Maravilha. Vamos lá. Onde paramos, pessoal? Em qual inciso do 114? Vocês lembram? Sim, não, talvez? Pessoal, alguém fala comigo? Minha internet caiu? O que houve? Tá tudo ok, professor? Fique tranquilo. Bom, Jonas. Bom, Jonas. E aí, a gente parou em qual inciso? Tá meio envergonhado esse povo, professor. Tá, rapaz. Eu tinha marcado aqui. Sem vergonha aqui é só tu, né? Pelo visto. Que é isso, professor? A mais sem vergonha tem a Gabriela. Pois é, rapaz. Eu já tô achando ela tímida. Tá meio caladinha, né? A Gabriela é mais sem vergonha, mais mala. Né? E aí, Jonas, onde paramos? Professor, eu estou vendo aqui, eu só anotei só o artigo no Zé de Meco aqui. Lauro, fala alguma coisa, Lauro. Cauê, bora, Cauê. Fala, meu amigo. Oh, meu Deus, misericórdia, voltei. É porque eu apertei um negócio que não devia, sair sem querer. Tá, Jonas, onde é que você anotou aí que a gente parou, meu filho? Vamos tudo de novo, professor. O povo não sabe onde parou, vamos começar do zero. Não, que tudo de novo, que eu já revisa faço bem feito para não 114. fazer 2 vezes. Não, você tá doido. Mas é pouquinho inciso, velho.
É o 2? Pô, mas só no primeiro a gente gastou uma aula inteira. A gente vai para o 2, né, Dante? As ações que envolvem o exercício do direito de greve. Acho que foi isso aí mesmo, professor. 2. Tá. Peraí, agora deixa eu me achar aqui. Muito bem. Então, na última aula, a gente falou um pouco sobre a competência da Justiça do Trabalho, né, que é um critério material, desde a Emenda Constitucional 45 de 2004, e aí nós vimos, então, que a competência desse ramo da Justiça abrange os entes de direito público externo, né, e aí a gente fez aquela análise das imunidades de jurisdição, imunidade de execução, e falamos um pouquinho sobre o pessoal da administração pública, né, que só estariam sujeitos à competência da Justiça do Trabalho quando se tratasse de vínculo seletista, né? Portanto, o STF entende que os trabalhadores da administração pública submetidos a um regime estatutário não são julgados perante a Justiça do Trabalho, e sim perante a Justiça comum. E aí, seguindo esse mesmo raciocínio do STF, a gente tem algumas outras implicações, né, sobre a leitura do artigo 114. Quando a gente pensa, por exemplo, no inciso 2º, quem lê aí para mim? Jonas? Jonas? Jonas sumiu. Tudo bem, pode ser o Dante, então. Fala, quem professor, vai... Ô, distraído! eu tinha ido ali pentear o cabelo. Pra quê, pô? Tá com a câmera desligada. O cara é artista, não pode nem falar com o cabelo despenteado, né? É para ler o quê? Para ler o 2? É. Tá na tela aí, meu filho. Na tela já? Sim, senhor. O senhor é muito bisurado demais, rapaz. E eu com a Constituição na mão aqui, rapaz. Esse Jonas é figura, né? Vocês viram? Ele ia fazer qualquer outra coisa e largou nós aqui. Esse bicho é esperto, hein? Vai, Jonas. O que fala que as ações... Que Prof. Não tá na tela? Desculpa. Não está apresentando, prof. não tá na tela, não. Ô, meus bebo. Aí, agora tá? Apareceu, Pronto. Vai lá, meu filho. As ações que envolvem o exercício de direito de greve. Continuar? Olha só. Não, só o 2 mesmo. Tá, ok. Na aula passada, a gente comentou assim, ó, dependendo do vínculo que o trabalhador tem com a administração pública, a competência é da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho. Esse mesmo raciocínio a gente vai aplicar aqui no inciso 2º para entender que as ações que envolvem o exercício do direito de greve vão ser de competência da Justiça do Trabalho se os trabalhadores tiverem um vínculo seletista, né? E isso com relação à administração pública. Fora da administração pública, e portanto eu estou falando de iniciativa privada, todas as ações envolvendo o direito de greve vão ser julgadas perante a Justiça do Trabalho. E aí eu quero que vocês entendam que serão as ações para discutir a legalidade da greve, serão, por exemplo, as ações possessórias envolvendo o direito de greve. Vamos pensar, por exemplo, que o Jonas resolve fazer uma greve, né? O sindicato dele convoca uma greve, e essa greve acaba limitando um pouco o direito de propriedade, ou melhor, o direito de posse do empresário, né? O direito de posse sobre a sede da empresa. Por exemplo, o movimento paredista impede a passagem, né? Não deixa ninguém entrar nem sair da fábrica, por exemplo. Nessa situação, a gente teria uma ação possessória
e aí notem que a gente está falando de uma temática eminentemente civilista, né? Porque a gente está falando aqui de exercício da posse, que é um direito, às vezes, decorrente da propriedade, né? Vocês já tiveram direito das coisas? Em direito civil? Já, professor? Já. E vocês lembram que lá em direito das coisas, vocês estudaram os interditos possessórios? Interdito proibitório, ação de manutenção da posse, ação de reintegração de posse, né? Todas essas ações possessórias, deve ter sido até com a Letícia Botelho, né? Agora eu estou me lembrando aqui, acho que é ela que dá essa matéria. Todas essas ações possessórias, apesar de serem regidas pelo Código Civil, se elas tiverem como fundamento o exercício do direito de greve, elas vão ser julgadas perante a Justiça do Trabalho. E aí, aqui, mais uma vez, estamos falando a depender do regime dos empregados, né? Se eu estiver falando, por exemplo, servidores do Tribunal de Justiça fecharam a passagem, ninguém entra, ninguém sai, evidentemente que, por serem servidores estatutários, essa ação que vai discutir a greve, essa ação possessória que vai discutir a greve, vai tramitar perante a Justiça Comum, porque o vínculo dos servidores é um vínculo estatutário, beleza? Em se tratando de vínculo seletista, competência da Justiça do Trabalho, ainda que se trate de uma ação possessória, beleza? Agora, vamos dificultar aqui um pouquinho mais. Vamos supor que um belo dia, aquela empresa de ônibus, a daqui de Porto Velho, tem dificuldades financeiras porque o município não repassou uma determinada verba que tinha que repassar. E aí, com isso, atrasou o salário de todos os seus funcionários. Esses funcionários fazem greve e fecham a sede da prefeitura como forma de manifestação, né? Como forma de dizer, olha, pague o que deve para o nosso empregador, porque ele precisa acertar os nossos salários. Estamos aqui de greve por causa disso. De quem será a competência para processar e julgar uma ação possessória movida pelo município? Quem arrisca? Então, repetindo, empregados da empresa de transporte coletivo, né, da concessionária, entraram em greve e acabaram limitando a posse sobre o prédio da prefeitura. Nessa hipótese, a ação possessória movida pelo município de Porto Velho é de competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho? Justiça Comum. Eu acho que ele trabalha, professor. Não. Justiça Comum, porque está ocupando um prédio público. Mesmo que seja por uma causa trabalhista, a ação que vai ter que ser tomada é pela justiça, porque é um ato criminoso, ocupação indevida. Voltei? Oi? Alô? Alô? Alô, alô? Oi? Voltei, Daniel? Voltaste? Ô, rapaz, só acontece na turma de vocês, eu juro por Deus. Tem gente aqui, inclusive, da turma da noite, isso não rola em outras turmas. Está rolando alguma zica muito fodida na turma de vocês para ficar travando desse jeito. Então, olha só, eu ia explicando, Daniel, que olha só, esse exemplo que eu dei não é um caso de ocupação, tá? O pessoal não entrou no prédio público. E ainda que tivesse entrado no prédio público,
eu não estou discutindo a questão criminal, né? Aí, de fato, eventual crime que for cometido é de competência da justiça comum mesmo, tá? Mas, no caso, a ação possessória vai ser de competência também da Justiça do Trabalho. Lembrem que na última aula eu comentei com vocês assim, ó, a regra é que a competência da Justiça do Trabalho não é intuito persone, né? Não interessa se é o município de Porto Velho, interessa a matéria. E a matéria que está sendo discutida é o exercício do direito de greve por trabalhadores seletistas, né? Afinal de contas, são trabalhadores da iniciativa privada, não são os servidores do município, são os trabalhadores da empresa concessionária do transporte coletivo. Então, nesse caso, como a Sara bem colocou aí para a gente, súmula vinculante 23 vai dizer para a gente que é competência da Justiça do Trabalho processar e julgar as ações possessórias decorrentes do exercício de greve. Beleza? Súmula vinculante número 23. Todo mundo aí? Eu também, inclusive. Jonas, lê o inciso terceiro aí, meu filho. Quebra o galho. Vamos lá. As ações sobre representação sindical entre sindicatos e sindicatos trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Foi? Travou? Já? Já, uai. Não, tô aqui. Olha só, aqui a gente está falando das ações que discutem sindicatos, basicamente, né? A gente sabe que a criação de um sindicato não é determinada pelo Estado, né? A gente tem liberdade sindical prevista lá no artigo 8º da Constituição Federal, e essa criação de sindicatos, frequentemente, pessoal, gera algumas discussões, especialmente quanto à representatividade. Às vezes acontece, por exemplo, assim, ó, Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Motéis e Assemelhados. E aí, lá pelas tantas, a categoria resolve se desmembrar, separar trabalhadores de hotéis e trabalhadores de motéis, né? Então, eventualmente, esse tipo de cisão vai gerar discussões judiciais entre os sindicatos, para discutir, por exemplo, olha, eu tenho agora um sindicato de hotéis e outro sindicato de motéis. Muito bem, quem trabalha nas pousadas vai ser representado por qual dos dois sindicatos? Então, isso é uma lide que a gente chama de lide intersindical, ok? Eu tenho sindicato nos dois polos, competência da Justiça do Trabalho. Quando eu tiver também, eventualmente, lides entre sindicato e trabalhadores, e aí eu até me lembro que eu comentei na turma da noite sobre uma situação, um caso real mesmo que eu advoguei, de um cliente que queria se desfiliar, e aí ele fez os requerimentos administrativos várias vezes, e o sindicato não desfiliava, continuava descontando do contra-cheque a contribuição sindical, até que ele me contratou para a gente entrar com a ação e resolver esse problema, né? Agora, observem que, mais uma vez, a interpretação que o Supremo deu ao inciso 1º vai refletir aqui também. No meu caso, o meu cliente era servidor da CESAL, né? Então ele era sindicalizado do Sindsaúde. Consequentemente, por ele ser um trabalhador à administração pública e ter um regime estatutário, esse processo dele foi para a Justiça Comum Estadual e não para a Justiça do Trabalho. Agora, supondo que deu um problema qualquer entre mim, professor André, seletista, né, professor horista, e o meu sindicato, que é o Sindicato dos Professores de Faculdades Particulares do Estado de Rondônia, o SIMPRO. Essa minha ação contra o meu sindicato vai ser perante a Justiça do Trabalho. Da mesma forma que, se o sindicato tiver algum problema com o São Lucas, essa ação também vai tramitar perante a Justiça do Trabalho. A gente teve, pessoal, muitas ações aqui entre sindicatos e empregadores, assim, recentemente, né, nos últimos 2 anos e pouquinho, devido às alterações que a gente teve na legislação
que trata da contribuição compulsória, né, da contribuição sindical compulsória. Então, essas discussões, inclusive, a respeito da constitucionalidade da extinção, acabaram parando na Justiça do Trabalho por meio de ações cuja competência era fixada aqui pelo inciso 3º. Tranquilos? Inciso 4º, Jonas. Bora lá. Os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Sem maior dificuldade, vamos pensar assim, olha, às vezes pode acontecer de um juiz do trabalho cometer um erro qualquer e mandar prender uma pessoa. A gente espera que isso não aconteça, né? Porque não tem nenhum cabimento legal para isso. Mas supondo que um juiz do trabalho prenda uma pessoa, é cabível o habeas corpus. E quem é que vai julgar o habeas corpus contra o ato desse juiz? A própria Justiça do Trabalho, tá certo? Então, no caso, em se tratando de habeas corpus contra ato do juiz do trabalho, quem vai julgar é o Tribunal Regional do Trabalho. Da mesma forma que eu posso, eventualmente, ajuizar um mandado de segurança contra ato daquele juiz. Então, eu vou direcionar o meu MS ao TRT a que ele está vinculado. Só que aqui, a gente vai pensar em ações que vão extrapolar um pouco a ideia de mandado de segurança como um sucedâneo recursal. A gente, eventualmente, pode ter um mandado de segurança, por exemplo, contra um ato de um procurador do trabalho, contra um ato do delegado regional do trabalho, né? Então, sempre que eu verificar que é cabível o mandado de segurança, artigo 5º, inciso 69 da Constituição, e eu verificar que a matéria discutida nesse mandado de segurança é matéria trabalhista, então eu vou ajuizar esse meu mandado de segurança lá na Justiça do Trabalho, beleza? Inciso 5º, por favor, Jonas. Os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no artigo 102, inciso 1º. A linha O. A linha O, correta. Estranho, né? Mas é o que é. A linha O. Então, olha só. Lá em Processo Civil 1, eu tenho certeza que o professor de vocês, muito bom, por sinal, explicou para vocês que ocorre conflito de competência quando 2 ou mais juízes se dão por competentes, se dão por incompetentes, ou então não se resolvem quanto à reunião de processos, ok? Então, o conflito de competência ocorre quando 2 ou mais juízes se dão por competentes, incompetentes, ou não resolvem quanto à junção de processos, né? Então, o que a Constituição está falando para a gente aqui no inciso 5º é que, quando houver conflito de competência dentro da Justiça do Trabalho, é a própria Justiça do Trabalho quem vai julgar. É uma coisa bastante óbvia, né? Mas, enfim, precisa ser dita. E aí, eu quero mostrar uma coisinha para vocês. Vamos desenhar, se eu achar onde eu tenho um aplicativo aqui de coisa. Yes. Tô aqui ainda, tá, pessoal? Não travou, não. Tá saindo. E aqui. Olha só, eu posso ter vários tipos de conflito de competência. Então, eu posso ter conflito de competência, e aí eu vou chamar assim, ó, órgão A, órgão B, órgão que decide. Olha só,
Pode acontecer de eu ter um conflito de competência entre juiz do trabalho da região 1, por exemplo, versus um outro juiz do trabalho da região 1, beleza? Da mesma região. Nesse caso, quem vai decidir é o TRT da primeira região, beleza? Agora, vamos supor que eu tivesse um conflito entre juiz do trabalho da região 2 com um juiz do trabalho da região 3. Nesse caso, eu tenho que buscar qual é o órgão jurisdicional imediatamente superior aos dois. Só quem está acima do juiz do trabalho da segunda região e da terceira região é o TST, beleza? Então, nesse caso, quem vai decidir o conflito de competência é o próprio Tribunal Superior do Trabalho. Vamos supor que eu tenha agora um conflito entre juiz do trabalho de Porto Velho e juiz de direito investido na jurisdição trabalhista em... Como é que é uma cidade bem... Cujubim. Cujubim. Beleza? Olha só. Então, eu tenho juiz do trabalho, daqui de Porto Velho, em conflito de competência com um juiz de direito de Cujubim, que está investido na jurisdição trabalhista. Lembram que quando eu apresentei para vocês a organização da Justiça do Trabalho, eu comentei assim, olha, às vezes, pessoal, acontece de alguma localidade não ter juiz do trabalho, e aí, então, quem vai fazer a função de juiz do trabalho é o juiz de direito. Então, eu tenho que entender que esse juiz de direito investido na jurisdição trabalhista é como se fosse juiz do trabalho, beleza? O concurso dele não foi para juiz do trabalho, mas ele está fazendo a função de juiz do trabalho. Então, fazendo de conta que esse cara era um juiz do trabalho em Cujubim e está em conflito de competência com o juiz do trabalho de Porto Velho, quem está imediatamente acima dos dois? Quem vocês acham? Alguém arrisca aí para mim? Jonas? Agora pronto. Rapaz. Não, caiu. Só o Jonas tem microfone agora, né? Pois é, os caras me abandonaram. Cadê os meus novos Vou dar um meio ponto aqui, quero só ver. Me dê para mim um meio ponto aí. Cadê? Fala comigo, Lauro, Cauê. Cadê o povo, pelo amor de Deus? Ué, você tem que dar chance para os outros falarem. E aí, Daniel? Rocha, Daniel. Quem falou não sabe? Daniel? Cauê. Cauê, não sabe, Cauê? Olha só. Faz de conta que esse juiz de direito é um juiz do trabalho. Fazendo de conta que ele é um juiz do trabalho, a gente chega à conclusão de que os dois juízes são vinculados ao mesmo TRT. Qual é o nosso TRT aqui? TRT da 14ª, né? Então, veja, juiz de direito investido na jurisdição trabalhista é como se juiz do trabalho. Então, é como se fosse juiz do trabalho de Cujubim, consequentemente, Cujubim, Rondônia, faz parte da 14ª região, assim como Porto Velho. Mas vamos pensar agora que fosse o juiz do trabalho de Porto Velho em conflito de competência com o juiz de direito de Porto Velho. Os dois estão efetivamente em conflito de competência. Eu não estou falando juiz de direito investido na jurisdição trabalhista. Eu estou falando juiz de direito investido na jurisdição cível. E aí, de quem vai ser a competência para resolver esse conflito? Quem está acima dos dois? Vamos pensar, juiz do trabalho de Porto Velho, quem está acima dele é o TRT 14. Quem está acima do juiz de direito é o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça não manda no juiz do trabalho,
Tribunal Regional do Trabalho não manda no juiz de direito. Quem está acima dos dois? TST está acima do TRT, mas não está acima do TJ. STJ está acima do STJ está acima do TJ, mas não está acima do TRT. Agora, muito cuidado. Lembra que lá no inciso 2º, vamos ver, cheio no cu a Constituição. Cadê? Estava aqui ainda agora essa merda. Aqui. Lembra que aqui no inciso 2º falou assim, ó, ressalvado o disposto no 102.1ó. O 102.1ó fala para a gente, na verdade, de situações que vão envolver tribunais superiores. Então, não tem nada a ver com o que eu queria falar agora. Esquece essa parte. Quem está acima aqui, pessoal, e vai resolver esse tipo de conflito de competência é o STJ, beleza? Apesar do STJ não estar acima da Justiça do Trabalho, ele tem competência para resolver os conflitos de competência envolvendo juízes vinculados a ele, ainda que envolva outros ramos da justiça. Ficou complexo? Ou está de boa? Tá de boa, professor. Show de bola. Agora, vamos pensar assim, ó. Juiz do Trabalho de Porto Velho em conflito de competência com o TRT 14. O juiz do trabalho da primeira região, o juiz do trabalho daqui de Porto Velho, disse que ele não é competente, e o TRT 14 também disse que não é competente. De quem será a competência para resolver esse conflito? Olha só. Nesse caso, não há conflito. Por que não há conflito? Tem dois ditados que a gente pode utilizar para resolver esse problema aqui. O primeiro deles é um ditado que diz assim, ó, quando o macaco senta, é o rabo que balança, e não o rabo que balança o macaco, né? Ou então, aquele ditado que diz que a chuva cai para baixo. Consequentemente, pessoal, se o TRT-14 disse que ele não é competente e que o competente é o juiz do trabalho, ainda que o juiz do trabalho de Porto Velho não concorde, ele vai ter que decidir, porque esse cara aqui é vinculado a esse cara aqui. Consequentemente, não há conflito de competência entre órgãos jurisdicionais vinculados entre si. Beleza? Então, se eu estou falando de Juiz do Trabalho de Porto Velho e TRT 14, não há conflito. Agora, vamos supor que o Cauê ajuizou, por exemplo, um recurso ordinário em ação rescisória contra uma decisão do TRT 14. Aí o TRT 14 falou assim, ó, eu não sou competente. O processo foi lá para o TST. E o TST falou, eu também não sou competente. O competente é o TRT 14. Quem decide esse conflito entre TRT e TST? Vocês já conseguem responder essa. Não seria a mesma lógica, professor, do anterior? Mesma lógica. É Dante, né, que está falando? Isso. Uhum. Mesma lógica, Dante. Não existe conflito entre órgãos jurisdicionais vinculados entre si. Eu poderia dar um monte de exemplo aqui, mas sempre que eu olhar naquela estruturazinha do Poder Judiciário e verificar que os conflitentes são vinculados entre si, o conflito automaticamente está extinto, beleza? Vamos pensar aqui agora numa última situação. Vamos supor que, de um lado, eu tenho TST e, do outro lado, STJ. Nessa hipótese, pessoal, a gente vai dizer que a competência é do STF.
Aqui sim eu queria trazer para vocês o 102.1O, tá? Da Constituição Federal. Então, quando envolver tribunais superiores não subordinados, a competência vai ser do STF. Por que eu digo isso? Porque se eu estivesse falando, por exemplo, assim, ó, de um lado... não, tá bom, só isso mesmo que eu queria falar. Entendido? Ou tem alguma dúvida? Não? Eu fiquei com dúvida que não há conflito entre si, por exemplo, do TRT e do TST. É pela posição hierárquica deles, professor, no caso? Isso, exatamente. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mesmo que não concorde, vai ter que decidir. Vai ter que fazer. Beleza? Valeu, professor. Vai. Nada. Vamos lá, próximo inciso aí da Constituição. Inciso 6º. As ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Professor, então quer dizer que eu posso ter na Justiça do Trabalho, por exemplo, uma ação baseada lá no artigo 186 do Código Civil, né? A gente está falando aqui de responsabilidade aquiliana. Posso ter sim. Eu posso ter na Justiça do Trabalho uma ação envolvendo, por exemplo, responsabilidade pré-contratual, tranquilamente, desde que a matéria envolvida seja trabalhista. É claro que eu não posso ir na Justiça do Trabalho ajuizar uma responsabilidade extracontratual para discutir um acidente de carro. Mas se eu estou discutindo danos estéticos porque eu perdi um dedo cortando carne no açougue, que era onde eu trabalhava, competência é da Justiça do Trabalho, beleza? Então, lembrem-se, o que importa é a matéria, é a relação que gerou aquele pedido. Em se tratando de relação de trabalho, competência da Justiça do Trabalho, ainda que se trate de pedidos de dano moral ou patrimonial. E aí eu quero que vocês entendam também, vocês já tiveram responsabilidade civil, né, pessoal? Vocês são no 8º período já, né, gente? Oh, meu Deus, parece que foi um dia desses que eu agarrei no pé de vocês, né? 2º período, não larguei nunca mais. Lá em responsabilidade civil, vocês devem ter aprendido que a teoria dos danos é uma teoria que está em constante aperfeiçoamento, né? Em constante evolução. Antigamente, eu pensava em dano material, né? E aí depois começou a surgir dano moral, dano estético como espécie de dano moral, depois o dano estético passa a ser uma categoria de dano próprio. Hoje a gente já fala de dano coletivo, de dano social, dano existencial, enfim, qualquer tipo de dano, se for decorrente da relação de trabalho, vai ser objeto de ação que tramita na Justiça do Trabalho, tá, pessoal? Sem prejuízo da interpretação que o Supremo deu ao inciso 1º. Esses dias, por exemplo, chegou para a gente lá na PGE uma ação de dano moral decorrente de dor. Um bombeiro militar que foi fazer um resgate e aí acabou sofrendo um pequeno acidente e, com isso, sofre muita dor nas costas. Então, ele está pedindo dano moral por causa disso. É decorrente da relação de trabalho, sem dúvida nenhuma. Mas a competência é da Justiça do Trabalho? Não, porque o bombeiro militar é um cara estatutário. E, por ele ser estatutário, a competência é comum. Nesse caso, Justiça Comum Estadual. Beleza? Então, reformulando, não importa o pedido, importa a matéria, relação de trabalho em sentido estrito, relação de trabalho seletista. Quem ligou o microfone? Uma dúvida, e se for ao contrário, do empregador contra o empregado, decorrente da relação de trabalho, ainda assim vai ser? Tá. Isso, Justiça do Trabalho. Sempre que decorrer da Justiça da relação de trabalho, vai ser da Justiça do Trabalho. E vou te falar, Dante, não é uma coisa comum, né? Definitivamente
em, sei lá, 98% das ações, quem está no polo ativo é o empregado, nos outros 2%, quem está é o empregador, né? Porque a gente pode ter ação de consignação, tipo, o empregador quer pagar, o empregado não quer receber, aí o empregador vai lá e consigna. A gente pode ter as ações de empregador contra sindicato, né? Que a gente viu lá atrás. Mas é um pouco mais frequente acontecer o seguinte, lá em direito material, eu comentei com vocês que aquele cara que for demitido, que pede demissão, na verdade, ele é obrigado a indenizar o seu empregador dos danos que essa demissão pode lhe causar, né? Se ele não respeitar o contrato por prazo determinado, né? Então, ele rescinde antecipadamente e aí ele tem que indenizar. Vamos supor que esse empregado entre com uma reclamação trabalhista pedindo uma determinada verba. É muito possível que o empregador, por meio da reconvenção, acione esse empregado pedindo os danos. Ou uma situação outra qualquer, vamos supor que o empregado foi demitido sem justa causa, entrou com uma reclamação trabalhista pedindo uma determinada verba, e aí o empregador aproveita e entra com uma ação de cobrança porque tem provas de que aquele empregado roubou dinheiro do caixa, né? Evidentemente, pessoal, sem prejuízo da responsabilidade criminal, que, como vocês bem sabem, eu não entendo porcaria nenhuma, né? Mas o empregado também tem responsabilidade trabalhista. Então, o empregado que rouba, por exemplo, vai ter uma reparação cível perante a Justiça do Trabalho, tá joia? Lembrando sempre, então, que o que importa é a relação, e não o polo ocupado, quem é a pessoa e qual é o tipo de pedido. Beleza, Dante? Lê o 7 aí para nós. Beleza, professor. Valeu. É seu Jonas, então? As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregados pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Não. Lê de novo. É o 7 ou 6? 7. As ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Aí sim, Jonas. Por que eu te chamei a atenção com relação a isso, Jonas? Porque eu quero que você não esqueça nunca mais. As penalidades impostas aos empregados não são objeto de ação na Justiça do Trabalho. Apenas as penalidades impostas aos empregadores. Correto. O que eu estou querendo dizer com isso, Jonas? Às vezes, vamos pegar aqui o exemplo comemorativo, né? Hoje é dia do profissional de educação física, um profissional que eu quase me formei, né? Já contei essa história para vocês, certamente, né? Eu fiz metade de educação física, e aí vamos supor que a Academia Mahatma, por exemplo, me contrata para trabalhar como profissional de educação física, sei lá, personal trainer, por exemplo. Eu não tenho formação. Se eu não sou formado e eu não tenho registro no Conselho Regional de Educação Física, consequentemente, o meu trabalho é ilícito. Eu sei o que vocês estão pensando, professor, isso é exercício irregular da profissão, é crime tipificado no Código Penal brasileiro. Verdade, mas esquece isso. Nem sei quem vai julgar esse processo. Mas pode acontecer do CREF, o Conselho Regional de Educação Física, aplicar uma multa para a Mahatma, aplicar uma multa administrativa. Por quê? Porque a Mahatma contratou um personal trainer que não tem habilitação para aquilo. Então, se a Mahatma quiser discutir, por exemplo, que o CREF, Conselho Regional de Educação Física, aplicou uma multa muito alta, ela vai discutir isso lá na Justiça do Trabalho, porque aqui a gente está falando de uma penalidade aplicada ao empregador, beleza? Agora, se eu estiver falando de uma multa ou uma penalidade qualquer que foi aplicada contra mim, empregado ilícito, eu empregado, não vou poder demandar na Justiça do Trabalho.
eu vou discutir essa multa, essa penalidade, lá na Justiça Federal, porque o Conselho Regional de Educação Física é uma autarquia federal. Então, a gente segue lá a regrinha do artigo 109 da Constituição. Vamos pensar aqui numa outra situação. O extinto e saudoso Ministério do Trabalho, né, atualmente Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, faz uma fiscalização qualquer numa fábrica ou numa cozinha industrial e verifica que o pé direito mínimo não foi obedecido. Né? O pé direito mínimo é de 3 metros em qualquer lugar em que tenha trabalhadores. E aí, sei lá, o fiscal verificou que numa empresa qualquer aí, o pé direito tinha 2,5 metros. Vai aplicar uma penalidade a essa empresa e, caso essa empresa queira discutir, vai discutir lá na Justiça do Trabalho. E aí pode discutir isso por meio de uma ação ordinária, ou pode discutir, se for um direito líquido certo, olha aqui, por meio de um mandado de segurança ajuizado contra o delegado o delegado regional do trabalho que aplicou aquela penalidade. Beleza? Próximo, se não tiverem dúvida. A execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195, parágrafo 1º, a linha A, e inciso 2º, perdão, e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferir. Maravilha. Então, olha só. Executar de ofício as contribuições previdenciárias. O que isso quer dizer, pessoal? Às vezes, a Justiça do Trabalho condena o empregador a pagar ao empregado uma determinada quantia, né? E aí essa quantia, ela vai ter uma natureza diferente, né? Eu posso ter quantias de natureza salarial e outros valores de natureza indenizatória. A gente até comentou assim por cima, né, em direito material do trabalho, quais seriam essas verbas de natureza salarial, por exemplo, o salário base, né, os adicionais de insalubridade, periculosidade, o 13º, né, tudo aquilo que compõe o salário de contribuição. Já tiveram essa aula com a Michele? Seguridade Social? Salário de contribuição. Tudo que não compreende o salário de contribuição, cujo conceito, se eu não me engano, está no artigo 18 da Lei 8.213, não estou muito certo disso. Vamos tirar essa dúvida aqui. Lei 8.213. 8.212. Artigo... Ih, rapaz. Tô achando não, hein? Mas é na 8.212, não é na 8.213, não. O salário... gente, às vezes eu queria passar um tempo assim, advogando numa cadeia, 28, né, 18, olha,
para ver se eu ficava bom de número. Então, ó, o salário de contribuição está previsto no artigo 28 da Lei 8.212. Então, sobre as condenações e acordos homologados pela Justiça do Trabalho que tiverem natureza salarial, eu vou ter incidência de contribuição previdenciária. E essa contribuição previdenciária vai ser executada de ofício, tá? Então, independentemente de ter um procurador da Fazenda Nacional para ajuizar uma execução fiscal, o próprio juiz do trabalho vai executar isso, tá certo? Eu vou parar por aqui, porque esse conteúdo aqui vai exigir um tempinho bacana da gente. Então, semana que vem, a gente mata a competência com fé em Deus, termina aí competência material e já estuda também competência territorial, que ela é bem tranquilinha. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Até inciso 7º? Alguma dúvida sobre a competência da Justiça do Trabalho no que tange aos dissídios coletivos? Eu coloquei videoaula para vocês, eu não vou retomar esse assunto em videoconferência, tá? Eu vou deixar ele por conta das videoaulas para vocês entenderem os parágrafos do 114. Então, semana que vem eu retomo com os incisos 7º e 8º do 114, e aí a gente já vai também para a competência territorial na Justiça do Trabalho. Alguma dúvida, pessoal? Não? Então tá bom, a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser, nesse mesmo horário, estudem e façam o trabalho, hein? E professor, abraço pergunta. Oi, Jonas. O senhor vai postar no portal esse rascunho que o senhor fez aí? Essa tabelinha? Tá tão mal feito, cara. Você quer mesmo? Hã? Você quer mesmo? Eu posso. Isso é um bizu para estudar, ué. Então tá, eu posso. Pode deixar, vou postar agora. Obrigadão, beleza, professor. Obrigado. Nada. Falou. Queremos anunciar eu estou sem grupo aqui do... Peraí, não estou ouvindo direito. Quem é? Vamos voltar? Gabriel. Eu estou sem grupo. Oi, ainda no simulado. Eu me transferi hoje, consegui finalizar hoje, ainda estou sem grupo. E queria entrar também no grupo do Paulo. Se alguém puder me ajudar. Certo. Pessoal, quem ajuda Gabriel Felipe? Gabriel veio transferido hoje? Que negócio é esse? Tu era de outra faculdade? Era. Eu vim da Faro. Então eu dei aula para ti lá, não foi? Não, na verdade, eu cursei na Semana até o quinta, eu fui para lá e voltei para cá de novo. Entendi, que eu tô olhando aqui, eu falei, rapaz, tá vindo transferido de onde que eu te conheço? Beleza, bem-vindo de volta. Valeu, professor. Mandei meu número aqui no chat, se alguém quiser adicionar lá. Show de bola. Oi, Emily, adiciona aí o Gabriel no grupo do WhatsApp, pode ser? Ó, a Sayonara já se ofereceu aí, hein, Gabriel? Já tô vendo um match rolando aí com um grupo, hein? Tinha que ter um Tinder para alunos novatos, né, pessoal? Para montar esses grupos assim, fazer esse esquema. Não, Sayonara, eu não estou dizendo um Tinder para você, Sayonara, pelo amor de Deus, mulher. Eu estou falando Tinder, assim, de pessoas que estão avulso, pessoas que estão com um grupo formado, entendeu? Pela misericórdia. Você nem se é casado, daqui a pouco estou apanhando aí na rua. Deixa eu ver, quem que me perguntou se ficou com falta? Olha aí, gente, Marcela Fiamma está anunciando que é solteira, hein? Solteira e gente boa. Quem que perguntou se está com falta? Mara. Mara, não ficou com falta, Mara. Quem mais? Alguém mais querendo anunciar a solteirice, alguma coisa do tipo? Gabriel, tu viu aí que a Emily postou o link do grupo do WhatsApp? Isso, Gabriel e Daniel Victor também. Se ainda não entrou, Daniel, entre, por favor, que lá é um bom espaço para esse tipo de discussão. Beleza? Ok, obrigado, professor. Nada, boa sorte. David William quer pleitear o perdão pelo atraso. Eu vou pensar no seu caso, David William. Eu aguardo os recebidos da semana. Pode ser qualquer tênis, assim, um Nike, um tênis bom, assim, de corrida. Me ajudaria a pensar a respeito da sua falta. Zoeira, óbvio, né? Você já tá